eu aproveitei uma camiseta velha e resolvi fazer essa pintura, para dar uma repaginada nela. Dá para usar mais um pouco, né? Então, eu escolhi uma pintura tribal e monocromática, quer dizer, ela vai ser só de uma cor e algum detalhe colorido. No caso do gatinho, eu vou pintar toda a parte tribal de preta. O gatinho vai ter algumas pinceladas com pincel quase sem tinta e os olhos coloridos. Então, vamos lá? Estou utilizando um pincel macio, estilo língua de gato. Eu vou primeiro preencher o meio, tomando cuidado para não borrar, para não sair para fora do desenho a tinta. Então, eu vou pintar primeiro essas partes maiores, onde eu posso preencher com tinta sem medo. E depois, nos acabamentos, nessas partes mais que vai para a borda aqui do desenho, eu vou usar ou um pincel filete ou uma caneta de tecido. A caneta de tecido, nesses casos, ela ajuda muito, principalmente quando tem acabamentos pequenininhos e quando é caso de camiseta também, né? A camiseta, ó, ela é usada, então tem até umas bolinhas aqui. Estou demonstrando isso porque às vezes a gente tem uma camiseta em casa, velhinha, que a gente já tá até enjoada, né? Mas não quer se desfazer dela, então essa ideia é legal, por quê? Porque dá uma repaginada nela e dá para usar mais um pouquinho, não é? Eu preenchi toda essa parte de preto, não fiz o acabamento ainda. Agora vamos ao gatinho. Então, vou usar um pincel cerdas naturais, dura, lixado, pequeno, para pintura em tecido. Então, eu vou pegar um pouquinho de tinta, só um pouquinho. Olha, não carreguei o pincel. Aí, eu vou tirar o excesso no pano. Além de só sujar o pincel, ainda tô tirando o excesso. Então, aí a gente vai começar nas bordas dos pelinhos a manchar. Eu só tinha carbono azul, né? Então ficou azul, mas assim, vamos tentar passar por cima, porque depois que a gente lava, esse carbono ele sai, né? A tinta sai e fica só a tinta de tecido. Então, vai dando com o pincel assim em pé, né? Batidinhas, risquinhos, como se fosse um lápis, no sentido do pelo.
Para o nariz, eu vou utilizar a cor vermelho carmim e branco. Agora já começa as cores. O que vai ter cor aqui é só o nariz do gato e os olhos. Então, eu preencho com carmim. Só preencho, depois eu faço o acabamento, o contorno, né? Com um pincel fininho, o filete. Agora, com o branco, o mesmo pincel, sem lavar o pincel, eu vou fazer a parte de luz aqui no meio do nariz. Agora, para os olhos, eu vou utilizar azul marinho, um azul bem escuro, né? E um azul bem claro. Esse aqui é o azul mar. Pode ser o azul celeste, o azul cerúleo, do clarinho, né? E o azul escuro eu vou utilizar o azul marinho. Então, vou começar com o azul escuro. E venho aqui, com batidinhas. Pincel pequenininho. Só na metade de cima do olho, da parte colorida do olho, olha, da íris, só na parte de cima. Agora eu venho com azul claro e venho na parte de baixo. Vou dando batidinhas por cima do azul escuro. Agora eu venho com o branco, sem lavar o pincel, só pego um pingo do branco e vou clarear a parte azul escuro com batidinhas. Quer dizer, vou clarear a parte azul clara, né? Vou iluminar com branco. Com a tinta preta, eu preencho a pupila. E com a cor branca, com cuidado, eu vou colocar aqui no cantinho do olho. Umas batidinhas. Aproveito e dou mais uma iluminadinha aqui no nariz. Tá quase ficando pronto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou contornar com uma caneta de tecido preta. Contornar algumas falhinhas que ficaram aqui nos riscos. Contornar toda a linha do desenho e os olhos. Pode ser com uma caneta de tecido preta fina, com a ponta mais fina, ou com o pincel filete. No meu caso, eu vou fazer com o pincel filete, tá bom? Pode diluir em água ou com clareador.
esse desenho do gato, essa pintura do gato, ela pode ser feita toda com caneta de tecido, a parte preta. As orelhas, essa parte manchada, essas partezinhas que só tem sombra, pode ser feito tudo com caneta de tecido.